É questão de tempo para que Rubão seja demitido do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre um plano da oposição de se aproveitar dessa saída para pensar no impeachment de Augusto Melo. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. Você sabia que o técnico português Pedro Martins chegou a dizer sim ao São Paulo? Mas a contratação do Zubeldia está confirmada e eu vou te contar o motivo que levou o tricolor a desistir do português. Falo também sobre o Flamengo, de olho na contratação de um lateral esquerdo de só 18 anos de idade da Colômbia. Já o Palmeiras segue sendo freguês do seu rival Flamengo no Campeonato Brasileiro. Tem também novidades sobre Matheus Pereira e Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito legal ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre o que quiserem ao longo do vídeo. Quanto mais comentários e engajamento, mais esse vídeo chega para outras pessoas, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, a casa que te dá até R$800 de bônus. Tô colocando na tela jogos do campeonato, de campeonatos europeus à tarde. Tem, por exemplo, Roma e Bolonha, vou de vitória da Roma. Tem simplesmente Milan e Inter, o clássico de Milão, vou de vitória da Inter. Para completar campeonato espanhol com Sevilha e Mallorca, vou de vitória do Sevilha. Pouquinho mais tarde, Campeonato Brasileiro da Série B, com Vila Nova e Guarani, vou de vitória do Vila, Brusque e Mirassol, vou de vitória do Brusque ou empate. E você, já fez sua fezinha na aposta real? Tá esperando o quê? Tem link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, utiliza o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Matheus Nascimento, atacante do Botafogo, que sentiu uma lesão muscular. O caso é grave. Lesão pode tirá-lo dos campos por até 4 meses. Já Cuiabano, lateral esquerdo que pertencia ao Grêmio e foi contratado pelo Botafogo, teve um belo aumento salarial. Ele ganhava 15 mil no Grêmio e chega para faturar 160 mil no Botafogo. Bora contar que o São Paulo precisou de 17 rodadas como visitante no Campeonato Brasileiro do ano passado para vencer fora de casa. Agora, no segundo confronto longe do Morumbi, vitória por 3-0 contra o Atlético Goianiense. São Paulo havia estreado perdendo na condição de visitante para o Flamengo. Bora contar também que o Santos ainda não deverá contar com Patrick, Escobar e Serginho para a partida da próxima sexta-feira contra o Avaí em Florianópolis. Já o lateral esquerdo Rubens, que pertence ao Atlético Mineiro e teve uma lesão no joelho, saiu o resultado dessa lesão. Ele teve uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior. Não há, pelo menos por enquanto, a necessidade de cirurgia. Esse caso vai ser avaliado semana a semana e a gente torce para que ele esteja bem logo. Já o Red Bull Bragantino é o líder do Campeonato Brasileiro depois da terceira rodada. O time tem os mesmos 7 pontos do Flamengo, mas leva vantagem nos gols marcados. Uma curiosidade, desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos em 2003, nunca o líder da terceira rodada se sagrou campeão. Será que isso muda agora ou não vai dar Red Bull Bragantino? Para completar o giro de notícias, quero falar sobre Vinícius Júnior, que meteu mais um gol na vitória do Real Madrid por 3-2 contra o Barcelona e segue com números interessantes nesse grande clássico. 17 duelos, 7 gols marcados e 4 assistências. Bora falar agora sobre a SAF da Portuguesa. Sim, a Lusa tem negociações avançadas com o Grupo Águia, do empresário Wagner Abraão. Esse grupo é há muitos anos parceiro da CBF. A informação sobre a chance de o Grupo Águia se tornar o dono da SAF da Portuguesa foi divulgado pelo jornalista Lauro Jardim no jornal O Globo. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte minha na Portuguesa. Essa pessoa admite negociações, mas assegura que não há nada assinado entre as partes. A Portuguesa tenta desde o ano passado encontrar um grupo de investidores dispostos a comprar o clube. Também, de acordo com essa matéria do jornal o Globo, o Wagner Abraão compraria a Portuguesa, transformaria o futebol da Lusa e também o espaço social. O Canindé talvez até mudasse de lugar para a construção de um grande espaço que se inspiraria no LA Life.
um dos principais espaços para shows em Los Angeles. Só para completar, vale a lembrança de que em março, o presidente da Luz, o Antônio Carlos Castanheira, já havia admitido conversas com um investidor interessado e que esse investidor tinha expertise em futebol. O grupo Águia, que eu citei agora há pouco, é parceiro da CBF há pelo menos 20 anos. O que eu posso assegurar, depois de ouvir uma fonte lusitana, é que as tratativas existem, existe a expectativa de um acordo nos próximos meses para que a Portuguesa em 2025 dispute o Paulistão já com outro patamar financeiro. Torço muito para que isso aconteça. Bora falar agora sobre Matheus Pereira. O Cruzeiro ainda não conseguiu fechar a compra do jogador junto ao Al Hilal, mas existe otimismo na Raposa. Primeira rodada de negociações apresenta a intenção de todo mundo para que o negócio saia. O Matheus Pereira já disse sim ao Cruzeiro. O Al Hilal já acenou com a possibilidade de aceitar um valor um pouco menor do que 12 milhões de euros e também o pagamento de forma parcelada. O Cruzeiro alega que não tem 12 milhões de euros para fazer o investimento à vista. A tendência é que esse acordo aconteça nas próximas semanas. Uma pessoa próxima ao Ronaldo me disse o seguinte, abre aspas, ainda não dá para dizer que há um acordo com o Al Hilal, mas está encaminhando, fecha aspas. O Matheus, que seria a parte mais complicada da negociação, já topou fechar com o Cruzeiro. Ele abriu mão de bastante dinheiro, ganha 2,5 milhões de reais por mês no Al Hilal, vai faturar bem menos do que isso no Cruzeiro. Agora falta o acordo entre os clubes. Tendência que o negócio saia. Na semana passada, o Everton Guimarães chegou a afirmar que o Flamengo monitora os passos do Matheus Pereira. Não há preocupação no Cruzeiro em relação a esse tema. O Cruzeiro está muito confiante de que o Matheus, cruzeirense fanático, vai permanecer no clube. Hora de falar sobre o Palmeiras, que aumentou sua freguesia para com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Depois do empate em 0-0 nesse domingo, no Allianz Parque, jogo bem ruinzinho. O Palmeiras chegou a 13 partidas sem vitória contra o rival no Campeonato Nacional. São 6 vitórias do Flamengo e 7 empates. A última vez que o Palmeiras foi capaz de vencer o Flamengo no Brasileirão se deu há 6 anos e 5 meses. Bastante tempo, levando em consideração que Palmeiras e Flamengo hoje são os principais protagonistas do futebol brasileiro. Mas, Nicola, Palmeiras já venceu títulos em cima do Fla, sim. Até a Leila Pereira outro dia lembrou e ironizou o presidente Rodolfo Landim, citando, por exemplo, a Libertadores e a Supercopa. Mas, no Campeonato Brasileiro, algo acontece e a coisa não funciona. O empate foi melhor para o Flamengo do que para o Palmeiras, apesar de o Flamengo ter jogado melhor, especialmente no segundo tempo, do que o Verdão, porque no retorno, na terceira rodada, eles se enfrentam no Maracanã, onde o Flamengo tem mais chances de vencer, e aí o Fla poderia faturar 4 pontos em 6 possíveis no duelo contra o Palmeiras. Você pensa o quê sobre esse jejum grande de 6 anos e 5 meses sem vitória do Palmeiras contra o Flamengo? É acaso? É uma coincidência? Tem alguma coisa errada? Use o espaço para comentários, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a possibilidade de o Flamengo contratar um lateral esquerdo colombiano que é tratado como grande promessa em seu país. Uma conta no Twitter que cuida do futebol, que analisa o futebol sul-americano, aponta o interesse do Flamengo em Johan Hernández, só 18 anos de idade, lateral esquerdo do Milionários. O Hernández já havia chamado a atenção do departamento de futebol do Flamengo durante o Sul-Americano Sub-17. Essa avaliação continuou e o Hernández deixou mais uma vez ótima impressão no confronto entre Flamengo e Milionários, que aconteceu pela fase de grupos da Libertadores, empate 1-1 lá na Colômbia. Ainda não há proposta oficial, vale a lembrança de que a janela está fechada, o Fla só pode contratá-lo a partir de 10 de julho. A tendência é que o rubro-negro aguarde para ver como é que ele se comporta, por exemplo, no jogo da volta, no retorno no Maracanã, para avançar nessa história. Jogador que foi alçado ao time profissional do Milionários apenas no ano passado, são 9 jogos na atual temporada, com uma assistência, mais 4 jogos do ano passado, ou 13 partidas como profissional, tá? Bem pouco, ainda tá só engatinhando, mas parece ser extremamente promissor. Conversei com um observador brasileiro, mas trabalha como observador técnico de um clube gigante do futebol europeu sobre esse atleta. E o que eu ouvi foi, abre aspas, é muito jovem, com enorme talento, mas ainda precisa evoluir defensivamente para jogar em alto nível, fecha aspas. E você, rubro-negro, acha que o Flamengo precisa de lateral esquerdo? Com Ayrton Lucas e Matias Vinha?
Eu confesso que, se fosse dirigente rubro-negro, priorizaria a lateral direita, onde, na minha opinião, não existe nenhum jogador à altura do restante do elenco. Você pensa diferente? Bora falar agora sobre Pedro Martins, o xodó da torcida do São Paulo, o técnico português, que atua no Algarrafa, chegou a dizer sim ao São Paulo na semana passada. O Tricolor conversou com diversos técnicos. Cheguei a dizer para vocês que o Luiz Ubeldia, o escolhido, foi só o 7º numa relação de treinadores consultados. Pedro Martins, português, com ótimo trabalho no Olympiacos, que é vice-líder do campeonato Qatari pelo Algarrafa, chegou a responder de forma positiva ao São Paulo, o que pegou a multa rescisória. Ele tem só mais 2 partidas a disputar lá no Catar, mas o seu contrato se encerra em 30 de junho e o Algarrafa disse que não havia nenhuma possibilidade de liberá-lo antes do fim do contrato sem o pagamento da multa. A multa rescisória é de 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 600 mil reais. O São Paulo insistiu, pediu para que o Pedro Martins conseguisse alguma coisa junto ao Algarrafa e a resposta foi de que ele quer trabalhar no São Paulo, topa fechar com o Tricolor, mas haveria a necessidade do pagamento da multa. Diante desse cenário de 10 milhões e 600 mil de multa para o Pedro Martins ou contratação sem custos do Zubeldia, São Paulo optou pelo técnico argentino. Só para lembrar que o salário do Pedro Martins também seria maior. Ele ganha por volta de R$1 milhão por mês no Algarrafa, livres de impostos. E gostaria da manutenção desse salário no futebol brasileiro. O Tricolor precisaria desembolsar apenas com Pedro Martins R$1 milhão e 400 mil por mês. Já o Luiz Ubeldia e todos os seus 5 auxiliares chegam para ganhar na casa de R$1 milhão por mês. Então, também em nome da economia, mas por acreditar que o Zubeldia possa dar certo, o Tricolor fez a escolha e fechou com o argentino. Segundo o São Paulo, era inviável esperar até o fim do mês de junho, início do mês de julho, para contratar o Pedro Martins sem multa. Pedro, que já decidiu que não fica no Algarrafa, havia a possibilidade da prorrogação automática do contrato, mas para isso o Pedro Martins precisaria ter anunciado que queria continuar até o mês de abril. Isso não aconteceu, ele está de saída por lá, mas não será para o Tricolor que ele vai. O Zubeldia será apresentado nessa segunda-feira às 12h30 no CT da Barra Funda, estreia na quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, jogo no qual o Tricolor vai ter a volta de Luiz Gustavo, 100% recuperado de uma lesão, uma das novidades saindo do departamento médico. Quero falar sobre o Corinthians, assunto extremamente importante. Nessa semana, Rubens Gomes, o diretor de futebol do Corinthians, será demitido pelo Augusto Melo do cargo. O Rubão e o Augusto já divergem há bastante tempo, se tornaram inimigos dentro do departamento de futebol e da diretoria corintiana, e o Rubão será dispensado. O problema é a consequência desse desligamento, até porque o Rubão foi peça fundamental para a eleição do atual presidente. Só para explicar esse quebra-cabeça, e vou chegar para falar sobre o impeachment ou sobre a chance de impeachment do Augusto Melo. O Augusto se tornou presidente do Corinthians graças a uma inédita união entre todos os grupos de oposição do Corinthians. A Renovação e Transparência, de André Sanches, do Willy Monteiro Alves, de Mário Gobi e também Roberto de Andrade, dominou o cenário político do Corinthians por 16 anos. E com o passar do tempo, eles foram rivalizando, criando oposição. O problema é que essa oposição nunca foi capaz de se juntar. E o Rubão teve papel fundamental na união de vários grupos de oposição, todos voltados para a eleição do Augusto. Foi dessa maneira que o Augusto venceu, até com alguma facilidade, o Luiz André Oliveira, o André Negão, na última eleição disputada no fim do ano passado. Então o Rubão teve papel fundamental na vitória do Augusto Melo na eleição. O problema é que desde a primeira semana da eleição, do mandato do Augusto, Augusto e Rubão passaram a se desentender, até que eles se afastaram de vez, hoje nem se falam, e o Rubão será demitido nessa semana. O que o pessoal da Renovação e Transparência já está preparando? Eles vão convidar o Rubão a fazer parte de uma oposição a Augusto Melo, que visa tirar o Augusto da presidência com um impeachment, que talvez não aconteça nesse ano, mas pode ser tentado para 2025. Nicola, mas como um impeachment? É importante lembrar que o Rubão está com Augusto Melo há 6 anos e ele sabe de todas as coisas boas e as coisas ruins que o Augusto já fez, antes e durante o período Corinthians. Vale a lembrança também de que existe muita desconfiança em relação ao contrato assinado de patrocínio master com a Vai de Bet.
uma empresa vai garantir 27 milhões de reais de receita como comissão pelo acordo da Vadibet. Até aí tudo bem, valor natural. Você fecha um contrato de 360 milhões de reais e destina uma comissão, um percentual desse valor à empresa que operou a negociação, certo? O problema é que essa empresa que vai ter direito a 27 milhões de reais foi criada apenas em 2021 e já descobriram que essa empresa tem como um dos donos uma pessoa próxima ao diretor de marketing do Corinthians. Esse pode ser o início do caminho para que o Augusto Melo sofra um impeachment ou pelo menos responda a esse processo de impeachment. E o Rubão, que será demitido nos próximos dias, terá papel importante nesse movimento de oposição para tentar tirar o Augusto Melo da presidência. Nicola, você acredita nessa possibilidade? Eu acho que os resultados dentro de campo é que vão dizer muita coisa. Se o Corinthians estiver bem, disputando títulos, sendo competitivo, tenho certeza que qualquer chance de impeachment do Augusto vai para o espaço. Se o Corinthians estiver brigando contra rebaixamento, com maus resultados, como no atual momento, pode acabar complicando a vida do Augusto. E você, o que pensa sobre essa história? Use o espaço para comentário e não esqueça, política de clubes de futebol costuma ser feita de maneira baixa, assim como também em Brasília, nos governos estaduais e nas prefeituras Brasil afora. Não esquece de deixar comentário, deixar like também, se inscreve. Abraço, tchau!